Hoje faremos uma breve análise do filme V de Vingança. Só para não esquecer, 5 de novembro. V de Vingança, 2006, dirigido por James McTeigue, baseado em uma história em quadrinho de Alan Moore e desenhada por David Lloyd. V de Vingança revela que o futuro deu errado. O filme se passa no final da década de 2020, em Londres, quando a democracia deu lugar a uma sociedade totalitária e fascista, liderada pelo chanceler Adam Sutler, o líder do partido Noise Fire, claramente nazista. Os paralelos com o mundo real de 2020 são preocupantes. Um vírus misterioso desencadeou uma pandemia no mundo, paralisando sobretudo os Estados Unidos e levando o mundo em direção à ruína econômica e também à guerra civil. O partido Noise Fire aproveitou uma onda de apoio neoconservador para prender cidadãos gays e quaisquer pessoas que praticassem uma religião diferente da igreja, sancionada pelo Estado. E este mesmo partido tem total controle da mídia estatal. A violência é quase casual, com vans do governo regularmente varrendo as ruas para vigiar os cidadãos. Devido aos atos de bioterrorismo que causaram dezenas de milhares de vítimas, o partido Noise Fire tem o poder no jogo democrático da eleição. Exatamente como Hitler, quando tomou o poder. Em momentos de crise, é comum que a multidão clame por um homem forte, que restaure a ordem, mesmo que por meios autoritários. E em geral, as pessoas trocam a sua liberdade por migalhas de segurança, como foi descrito muito bem no Leviatã de Hobbes. A liberdade individual é severamente restringida. Câmeras e polícia secreta vigiam os cidadãos. A censura, o toque de recolher e o paternalismo asfixiam a liberdade. Exatamente como no clássico de George Orwell, 1984. A tecnologia e a mídia são usadas para controlar as ações e os pensamentos dos cidadãos, para tornar o público uma multidão obediente e irrefletida, que nem mesmo vê que algo está errado na maneira como vivem. O Big Brother, isto é, o grande irmão, está assistindo tudo, e não apenas assistindo, mas também fazendo uso diário da violência, das formas mais criativas possíveis. Portanto, grande parte de V de Vingança gira em torno do conflito entre duas ideias políticas antagônicas, entre ideologias inconciliáveis, o anarquismo e o fascismo. As ideologias anarquista e fascista derivam do trabalho de filósofos políticos anteriores, que produziram diferentes versões do que é chamado de teoria do contrato social, que é a ideia de que uma sociedade é um acordo entre indivíduos para renunciar a certas liberdades, para assim obter alguns benefícios. Thomas Hobbes produziu uma versão da teoria do contrato social que inspirou o totalitarismo, a tirania e, é claro, o fascismo. Enquanto Jean-Jacques Rousseau produziu uma versão oposta, que se tornou a base do anarquismo. E temos também uma terceira versão, desenvolvida por John Locke, que defendia um governo limitado para proteger os direitos à liberdade e também da propriedade privada, que se tornou a base do capitalismo moderno. O tema central de V de Vingança é a liberdade e a sua relação íntima com a anarquia, ou seja, a ausência de governo, de hierarquia, de poder de uns sobre outros. V se descreve como anarquista, assim como Alan Moore, o seu autor. Ele acredita que toda autoridade governamental é corrupta, porque viola a liberdade e a dignidade humana. As ações de V e, portanto, a trama da história em quadrinhos refletem seu compromisso com a liberdade, que se materializa em uma luta contra o fascismo. Este é o mundo em que conhecemos Eve, uma funcionária modesta de uma rede de televisão local. Uma noite, ela é ameaçada de agressão sexual pela polícia secreta e posteriormente é salva por V, um terrorista sobre-humano que utiliza uma máscara de Guy Fawkes. E como Guy Fawkes, V tem um plano para explodir o parlamento e assassinar vários membros do governo. Membros esses que são responsáveis pela tomada de poder do partido fascista Noise Fire.
O filme V de Vingança, nem de longe, é uma obra tão brilhante quanto a história em quadrinho de Alan Moore e David Lloyd, mas é impossível não reconhecer seus méritos, que começam com a maneira inteligente e, sobretudo, sofisticada como ele transforma um terrorista em um herói revolucionário, o que evidentemente cruza a linha do politicamente correto. V é um herói terrorista propenso a dizer coisas do tipo: a violência pode ser usada para o bem, e às vezes explodir um prédio pode mudar o mundo. Hoje, isso não é nem um pouco provocador, como foi apenas 5 anos depois do 11 de setembro, e de tantos anos depois do início da Guerra do Terror dos Estados Unidos. Um filme de grande sucesso que valoriza um terrorista parecia uma ideia profundamente radical e também inédita. Para tornar isso um pouco mais suave, os roteiristas faziam alusões óbvias a 1984, fazendo com que o filme parecesse uma grande homenagem a George Orwell, e nada mais que isso. Contudo, para bom entendedor, meia palavra basta. Como todos sabem, Alan Moore é profundamente radical. Alan Moore é o escritor da história em quadrinhos, em que o filme se baseia. Ele se recusa terminantemente a ter seu nome vinculado a qualquer obra cinematográfica baseada em seus quadrinhos. E isso, independentemente da qualidade da obra. Ele simplesmente não quer ter seu nome vinculado a qualquer outro tipo de arte que não seja a dos quadrinhos. E é claro, os conservadores torceram seus narizes, porque o filme era uma óbvia metáfora da América de Bush. Sua estética distópica dá-lhe uma espécie de verniz atemporal, e seus argumentos sobre o fascismo e a morte lenta e rastejante da liberdade são dicas que se tornam dolorosamente relevantes nos dias atuais. Porque não se enganem, há sempre uma nova tentativa de minar a democracia, sobretudo por aqueles que já estão no poder. Mas para o bem e para o mal, o símbolo mais duradouro do filme é uma máscara, que foi adotada como sinal de protesto no mundo real, sobretudo pelo grupo arquiativista Anonymous. E isso no início dos anos de 2010, quando o Occupy Wall Street era o movimento ativista mais conhecido nos Estados Unidos. Mas infelizmente, a máscara sorridente de Guy Fawkes, que pretendia detonar uma solidariedade anônima, transformou-se também em mais um produto comercializado por grandes corporações nem um pouco anárquicas. Como diria Raul Seixas, enquanto você dorme de touca, o sistema fatura em cima do inimigo. O monstro Cici é retado e tá doido pra transar com a gente, amigo. E sempre que você dorme de touca, ele fatura em cima do inimigo. Em 2020, os ataques à democracia são declarados e contundentes. E sabemos dolorosamente bem que a sutileza não é uma marca registrada do alcance do autoritarismo. Na verdade, talvez hoje V de Vingança tenha uma força simbólica maior do que em seu lançamento. Mas infelizmente o presente também revela uma ingenuidade do longa. Ele apresenta um universo em que uma única morte a tiro de uma menina inocente poderia inspirar uma sociedade inteira a se levantar e lutar contra uma força brutal. Ele desenhou também a possibilidade de uma revolução popular e uma forte resistência a um regime político antidemocrático. Nos dias atuais, infelizmente, esses pontos da trama parecem exageradamente ingênuos, exageradamente otimistas. Mas mesmo assim, ele nos deixa um alerta. Dá muito trabalho defender a democracia, quando as pessoas que você precisa para ficar ao seu lado em protesto, na verdade, preferem estar do lado do fascismo, contando que os fascistas se alinhem com eles e defendam seus privilégios. Logo fica claro que as instituições não são construídas por democratas. Para concluir, o passado precisa ficar no passado. Um padrão se repete. Parece que existe uma receita de bolo para regimes totalitários. O Estado começa a proibir as pessoas de ler. Jogam pessoas na prisão, simplesmente por causa da sua orientação sexual, ou então pela cor da pele. Não raro, mandam idosos para as câmaras de gás. Nada é mais ameaçador para os tiranos do que a religião da liberdade, a chamada anarquia. E não é por acaso que o sistema de transmissão de rádio usado pelo Estado fascista do filme é chamado de a voz do destino. Destino é, afinal, o oposto da liberdade.
Por essa razão, a liberdade não é simplesmente liberdade para viver como se quer. Esse tipo de liberdade é ilusório. Como diria Bakunin, eu só posso ser livre se o meu irmão também é. A liberdade do outro estende a minha ao infinito. Portanto, a liberdade não é apenas uma questão de fazer o que se quer. Liberdade também envolve libertar-se da ignorância, da fraqueza e, sobretudo, do egoísmo. Isso requer educação, disciplina e trabalho árduo. Para ser livre, é preciso lutar pela liberdade do outro. Não é suficiente simplesmente libertar as pessoas de uma servidão, de uma tirania. Isso se torna óbvio quando fecha as instituições governamentais por 3 dias. Os tumultos sangrentos estouram em toda a Inglaterra. Para citar uma velha tautologia, a liberdade não é de graça. As pessoas precisam se libertar das prisões de seus governos, mas também das prisões de suas próprias mentes. Resistência e vingança. O que é permitido quando se opõe à opressão? Quando o assassinato ou terrorismo são justificados? A máscara escolhida por V é o rosto de Guy Fawkes, um rebelde católico, que em 5 de novembro de 1605 tentou explodir as casas do parlamento em Londres para encerrar o reinado de Jaime I, que suprimiu os católicos. Fawkes foi executado publicamente. A noite de Guy Fawkes ainda é marcada por fogos de artifício e fogueiras no Reino Unido e em alguns outros países da comunidade britânica. V assume onde Guy Fawkes falhou. Ele é um lutador da resistência solitária, um obstinado que quer se vingar daqueles que o torturaram. E em sua vingança pessoal, ele mata todos os seus torturadores. E em segundo lugar, ele quer derrubar o regime fascista para assim restaurar a liberdade. Por essa razão, ele planeja explodir as casas do parlamento na noite de 5 de novembro, na esperança de desencadear um levante revolucionário contra o sistema fascista. É totalmente compreensível que V queira vingança por tudo que foi feito com ele. Ele está assim fazendo justiça com as próprias mãos, em uma sociedade que lhe é totalmente injusta, absurdamente opressora e tirânica. Existem muitos outros casos em que as vítimas de tortura se vingam. Quem pensaria que seria injusto se Mengele fosse morto por uma das suas vítimas? Ou se alguém tivesse assassinado Hitler, Mussolini ou Stalin? Popper disse certa vez que nenhuma ideia vale uma vida, mas às vezes poupar lobos é condenar cordeiros. Você acha que café tira o sono? É porque você não experimentou dilemas morais. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!